Ninguém duvida que George R. Martin bebeu profundamente na fonte da história real para construir o universo de A Song of Ice and Fire. Por isso, não surpreende que as adaptações para a TV Game of Thrones e House of the Dragon tenham se esforçado para criar uma ambientação medieval que, embora não seja um retrato fiel da época, incorpora elementos verossímeis inspirados em fatos históricos. Hoje, vamos explorar como House of the Dragon reflete práticas, costumes e até mesmo os equívocos da história real. E se você ainda não se juntou à nossa comunidade no Telegram ou no VK, não perca tempo. São espaços onde discutimos esses e outros temas com quem, assim como você, é fascinado por esse universo. Aos que já apoiam este trabalho por meio de doações ou BOOs, meu sincero agradecimento, é graças a vocês que conteúdos como este ganham vida. A trama gira em torno da Casa Targaryen, uma dinastia obcecada pela pureza de seu sangue. Não à toa, o rei Viserys insiste na união entre as duas principais linhagens valerianas, os Targaryen e os Velaryon, através de casamentos estratégicos. Embora ele próprio não siga à risca esse princípio, o enredo deixa claro que os laços consanguíneos são uma constante na família. E aqui a ficção espelha a realidade, dinastias históricas, como a 18ª do Egito, da qual fez parte Tutancâmon, os Ptolomeus, com Cleópatra como última representante, e os Habsburgo na Europa medieval e moderna, recorreram a casamentos entre parentes para preservar poder e riqueza dentro do próprio clã. O problema? Os riscos genéticos eram altíssimos, e doenças hereditárias assombravam essas famílias. Se quiser se aprofundar nesse tema, há um vídeo dedicado a isso, os detalhes são tão intrigantes quanto macabros. Outro detalhe que salta aos olhos é a cena do torneio no primeiro episódio de House of the Dragon, onde nobres apostam quantias vultosas enquanto observam os combates. Embora não saibamos ao certo a dimensão das apostas em torneios medievais reais, a lei inglesa da época reservava esse privilégio quase que exclusivamente à elite. Era um passatempo de poucos e o seriado captura essa exclusividade com precisão. Já as cenas de caça em House of the Dragon contrastam com a modesta expedição de Robert Baratheon em Game of Thrones, criticada pelo próprio Martin por ser pouco fiel à grandiosidade dos eventos reais. Na Idade Média, as caças reais eram espetáculos de ostentação, envolviam centenas de pessoas, animais exóticos importados e terras preparadas especialmente para a ocasião. Mais do que um simples lazer, eram demonstrações de poder. Um monarca que conseguia organizar uma caça suntuosa provava sua capacidade de controlar recursos e impressionar súditos, uma estratégia política disfarçada de diversão. Os torneios, por sua vez, eram encenados com pompa e cerimônia. Em House of the Dragon, o arauto que anuncia os cavaleiros, descrevendo suas linhagens e feitos, não é mera invenção. Esses profissionais, conhecidos como heróis ou arautos, eram figuras centrais nos eventos medievais. Dominavam a arte da heráldica, da diplomacia e até da manipulação da multidão, usando bastões ou cetros para chamar a atenção do público. Um exemplo histórico é York Viking, que no século XV organizava torneios na Alemanha com maestria. Sua função ia além de narrar, eles eram os mestres de cerimônias, juízes e, quando necessário, pacificadores de ânimos exaltados. Por fim, há a questão das práticas médicas retratadas na série. Um dos personagens sofre com uma doença de pele que os mestres falham em curar, recorrendo ao sangramento com sanguessugas. Essa cena, embora grotesca, é historicamente precisa. Durante séculos, a sangria foi o tratamento padrão para quase qualquer enfermidade, baseada na teoria dos quatro humores: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela, herdada de Hipócrates. O desequilíbrio entre eles seria a causa das doenças e a restabelecer a harmonia muitas vezes significava drenar litros de sangue do paciente. Os resultados? Frequentemente desastrosos. A morte de George Washington, por exemplo, pode ter sido acelerada por sangrias excessivas prescritas por seu médico. As sanguessugas, aliás, eram apenas uma das ferramentas, inicialmente usavam-se espinhos ou dentes de animais, depois lancetas, mas o princípio era o mesmo e os riscos de infecção e choque hemorrágico, altíssimos. Até o duelo entre o príncipe Daemon e Ser Criston Cole no torneio segue a lógica dos combates medievais, começa a cavalo, com armas longas, e evolui para um confronto corpo a corpo, brutal e sem regras além da sobrevivência. Era assim que muitos torneios terminavam, com os participantes trocando a elegância inicial pela violência pura, sob os olhares ávidos de uma plateia que via nesses espetáculos muito mais do que entretenimento, uma metáfora do próprio jogo de poder. Os torneios medievais, porém, não se limitavam aos duelos montados entre cavalheiros em armaduras reluzentes.
Existiam também as batalhas a pé, onde combatentes enfrentavam-se sem a proteção dos cavalos, e os chamados torneios livres, espetáculos que simulavam batalhas em larga escala, projetados para exibir todo o repertório marcial de um guerreiro. Era guerra em miniatura, com uma diferença crucial: a morte não era o objetivo. Ou pelo menos não deveria ser. Claro, o capacete de Daimon, aberto de forma quase teatral, não oferecia a proteção que um combate real exigiria, mas isso é concessão dramática, não falha histórica. O mesmo vale para o visor abandonado de Criston Cole, uma escolha narrativa para intensificar a tensão, não um descuido dos roteiristas. As armaduras dos personagens, por outro lado, são meticulosamente precisas. Os cavaleiros não entravam em torneio com equipamentos incompletos, pois mesmo em simulações, o risco de ferimentos graves era real. Afinal, uma lança quebrada ou uma espada desviada poderia transformar um jogo em tragédia. E falando em preparação, o caminho para se tornar um cavaleiro começava cedo. Crianças de apenas 7 anos podiam ser nomeadas pajens, aprendendo a selar cavalos, vestir armaduras e dominar os rituais que antecediam os torneios. Era um treinamento que moldava não apenas habilidades, mas uma mentalidade, a de que a honra se conquista no campo de batalha, mesmo que esse campo seja um tabuleiro de poder. Curiosamente, os cavalos não eram os únicos animais a receber proteção. Ilustrações medievais revelam que cães de caça, especialmente aqueles usados contra presas perigosas como javalis e ursos, às vezes eram equipados com armaduras leves, feitas de couro reforçado ou tecido acolchoado. Não eram placas de aço, é claro, mas suficiente para amortecer o impacto de chifres ou garras. Os registros escritos sobre esses cães blindados são raros, mas sua existência é atestada por tapeçarias e manuscritos, como os que retratam caçadas na Espanha ou nos gobelins da realeza francesa. A velocidade, sim, seria comprometida, mas contra um javali ou um urso, a defesa valia mais que a agilidade. House of the Dragon captura essa atenção aos detalhes em momentos quase imperceptíveis, como o caçador que exibe sua própria armadura de couro em uma cena do primeiro episódio. São pescadelas para os puristas, pequenas mas significativas, que provam: a série não inventa a história, ela a reconstrói. Ah, mas aqui vai uma confissão: até agora falamos de armaduras, cães e torneios, mas não tocamos no cerne da questão. Se você não sabe, Game of Thrones bebeu diretamente da Guerra das Rosas, o conflito sangrento que dividiu a Inglaterra no século XV. House of the Dragon, por sua vez, mergulha ainda mais fundo na Dança dos Dragões, uma guerra civil Targaryen tão brutal quanto a inspiração real. Quer saber como a história se repete, e como a série a distorce com maestria? Peça nos comentários. É tradição do canal, digam agora eu sei os detalhes de House of the Dragon, e eu trago o resto. E se ainda não assistiu, faça-o. A série tem seus momentos de lentidão, sim, mas onde mais você verá intrigas políticas entrelaçadas com dragões, traições e um realismo medieval que poucos ousam reproduzir? Não é perfeita, mas é única. Obrigado por acompanhar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações, porque a próxima análise pode ser sobre o que realmente acontecia nos bastidores dos torneios. Eu sou Alex Black, e até a próxima.